Amém. Graças e paz, irmãos. Que as palavras da minha boca, o meditar do meu coração, sejam agradáveis à tua face, ó Senhor meu, rocha minha e redentor. Eu recebi com muita alegria a incumbência de estar trazendo uma palavra aos nossos corações essa noite, né, dada pelo pastor Alexandre, e está sendo um momento para mim assim muito importante, porque exatamente hoje faz um ano em que eu vim cá nesta igreja. Foi na primeira semana de férias e estávamos sem congregar há quase 2 anos, e eu disse, eu tenho que, pelo menos nas 2 últimas semanas, ir a 2 cultos, né? Como os cultos aqui nas igrejas são domingo pela manhã, e eu tenho 2 meninas que gostam muito de dormir, então fica mais complicado acordar domingo pela manhã, e aí calhou de encontrarmos a Igreja Batista de Taipas, que era sábado à noite, né? Minha esposa já conhecia, mas não podia vir, porque não conduz e não teria quem a trouxesse. Então, nós viemos naquele sábado, né, o irmão Cláudio nos recebeu, como sempre ele recebe as pessoas, né, com um sorriso, e aquilo nos cativou a estar aqui com vocês, já sabendo o que era esse ambiente de igreja, esse ambiente eclesiástico e litúrgico, mas a ansiedade de estar no templo era muito grande, porque nós fomos criados na igreja, desde menino, e ainda que alguns preguem e alguns ainda apostatem dessa ideia de que igreja é um bom lugar, nós acreditamos que a igreja é de Jesus Cristo, como o nosso irmão falou aqui, e que nós somos de Jesus, apesar dos nossos erros, das nossas falhas, das nossas falibilidades, né? Mas eu ainda acredito que a igreja é este lugar de comunhão, é este lugar de adoração, é este lugar onde o Senhor se faz presente, como já esteve presente conosco quando viemos para cá de nossas casas. Mas eu louvo a Deus, porque eu encontrei este lugar onde nós podemos adorar, como o salmista disse no Salmo 84, assim como os pardais encontraram abrigo, eu encontrei os teus altares, eu encontrei esta casa para também louvar ao Senhor. E tenho sido muito grato a Deus, porque nós já conhecemos muita gente, apesar de não vir ao templo, né, nos sábados, nas celebrações. Nós temos um PG, né, que começou em Lordelo, bem tímido, daqui a pouco a gente já está em Vizela, e nós cremos que Deus vai fazer um trabalho tremendo, já tem feito ali naquela localidade, e nós conhecemos muita gente já desta igreja, e vamos, com certeza, conhecer mais pessoas e fortalecer essa união, e nos fortalecer no caminho, que é seguir o Evangelho. E o pastor nos convidou para trazer uma palavra sobre esse tema que ele tem tratado, e para mim é um tema muito difícil de falar, porque falar em descansar, falar em esperar em Deus, falar em deixar Deus trabalhar, não é fácil. Muito mais porque nós estamos vivendo em um momento onde tudo é muito rápido, tudo é muito acelerado, a gente quer as coisas muito depressa, né? Eu tenho uma TV no meu quarto, e a TV tem um delayzinho, que a gente aperta onde queremos e ele demora para abrir. E aí a gente já estava conversando, não, vamos trocar de televisão. E a gente fica a pensar que antigamente, eu sou dos anos 80, para a TV pegar, a gente tinha que bater atrás,
porque era de tubo e não sei o que é que tinha atrás, mas a gente tinha que bater e pegou. E hoje a gente está vivendo isso. É tudo muito rápido, a gente quer que a torradeira asse rápido, porque a gente só tem tanto tempo para ir para o trabalho e tal. E nós estamos vivendo isso aqui. Não é? Lá em casa nós temos um tempo para fazer tudo. Não é? Minha esposa pega no trabalho às 8h15 e eu também. As miúdas entram na escola mais ou menos esse horário e nós acordávamos às 7h, tínhamos 1 hora para cuidar de tudo e estar cada um no seu trabalho. E conseguíamos fazer. E comer, e preparar a marmita, e arrumar uma, o cabelo da outra. Na nossa casa é mais difícil, porque o cabelo delas toma meia hora. Então, tinha que arrumar. Às vezes elas diziam, deixa assim mesmo, mamãe. Porque é mais fácil dizer assim mesmo do que doer um pouco para pentear. Mas nós aprendemos a viver com essa correria e falar de descansar, de esperar em Deus, não é fácil. E eu escolhi um salmo que é um dos meus preferidos. É um salmo em que eu aprendi desde menino esse salmo. E todas as vezes que eu penso em esperar em Deus e descansar, ele me vem à mente. E eu queria ler com vocês, que é o Salmo 8, que diz assim, eu não estou enxergando aquele relógio ali, eu só estou vendo que tem 2 traços, tá bem? Então, se alguém puder ou me prestar um relógio, ou o meu telemóvel está com a miúda lá, a idade vai chegando e aí a gente precisa dos óculos. Só que a gente luta para não usar o óculos porque não quer ficar velho e passa por isso. É só clicar embaixo, a hora aparece. Pronto. Obrigado, Cláudio. Então, o Salmo 8 diz assim, para o mestre de música, de acordo com a melodia, os lagares. Salmo davídico. Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. Tu cuja glória é cantada nos céus. Dos lábios das crianças e dos recém-nascidos, firmaste o teu nome como fortaleza, por causa dos teus adversários, para silenciar o inimigo que busca a vingança. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmaste, pergunto, que é o homem para que com ele te importes? E o filho do homem para que com ele te preocupes? Tu o fizeste um pouco menor do que os seres celestiais, e o coroaste de glória e de honra. Tu o fizeste dominar sobre as obras das tuas mãos, sobre os seus pés tudo puseste. Todos os rebanhos e manadas e até os animais selvagens, as aves do céu, os peixes do mar e tudo o que percorre as veredas dos mares. Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. Amém? Baixa a tua cabeça e vamos orar e agradecer a Deus pela sua palavra. Senhor Deus, obrigado, Pai, porque Tu revelaste a Tua palavra aos nossos corações. Nós cremos que a Bíblia é aquilo que Tu queres falar para cada um de nós. E obrigado porque nós temos o que nos alimenta, nós temos o que vai nos fazer estar de pé e firmes, ó Deus. Obrigado porque apesar do Teu tamanho, de ser quem Tu és, Tu se importa conosco, Pai. Obrigado, fala aos nossos corações como já tens falado durante todo esse tempo. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, nós demos um tema a essa nossa reflexão, esse nosso sermão, de o cuidado do Criador com a criatura. Esse salmo é muito forte para mim, porque lá na zona que eu moro, em Pernambuco, em Recife, tem uma cidade chamada
Jaboatão dos Guararapes. E quando nós queríamos cortar a saída de Recife para o litoral, né, para a Praia de Boa Viagem ou Praia de Piedade, tinha um morro, um monte, e aí nós passávamos aquele monte, e em cima nós podíamos ver toda a Praia de Boa Viagem, Piedade, Candeias, e víamos muito mais os bairros. E sempre que eu passava ali, eu parava. Eu parava e ficava olhando o tamanho da criação de Deus. E me vinha sempre este salmo, quando Davi diz: ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico é o teu nome em toda a terra. E ele começa a exaltar a Deus e dizer que ele fez, a sua glória é cantada, que o seu tamanho... E começa a exaltar essa grandeza de Deus, porque Davi, primeiramente, começava a tentar entender como é que Deus é tão grande, a sua grandeza, a sua obra de fazer o mundo tão perfeito, e que me trouxe uma pergunta: quem é o nosso Deus? Quem é o nosso Deus? Nós cantamos uma canção aqui que é uma das canções mais belas que eu gosto de cantar, que é o meu tributo. A Deus seja a glória, a Deus toda a glória, para sempre, amém. Mas nessa ideia de descansar, a gente primeiro precisa começar a caminhar e responder, se perguntar e responder: quem é nosso Deus? Quem é nosso Deus? O Deus de Davi, se você pegar os salmos, o Deus de Davi era o Deus que derrotava os inimigos. É o mesmo Deus do Salmo 8, quando Davi diz assim: dos lábios das crianças e dos recém-nascidos, firmaste o teu nome como fortaleza, por causa dos teus adversários, para silenciar o inimigo que busca a vingança. Davi via no tamanho do seu Deus, esse Deus que derrotava o inimigo, que lhe dava força para ele enfrentar as batalhas da vida, que lhe dava força para ele enfrentar os gigantes. Mas eu fiz essa pergunta a mim: quem é meu Deus? Pensando nessa palavra, em descansar. Parar um pouco e descansar. Primeiro, eu vou fazer isso quando eu tenho certeza de quem é meu Deus. Quando você entrega alguma causa na mão de um advogado, o que é que você faz? Você diz assim: está na mão dele, agora eu vou descansar. Não. Nós ficamos ali a martelar na cabeça dele. E aí, como é que está? Já saiu a sentença? E como é que... E tem advogados que não tem mais o que dizer, começam a mentir para que ganhem tempo. Eu sei disso porque eu convivi com alguns e muitos deles diziam-me: não é que a gente queira mentir, é que ele não quer ouvir a verdade. Se eu disse: olha, o juiz ainda não viu tua causa, está na mesa, então espera, quando sair eu ligo, não. Mas por quê? Porque nós não confiamos e nós queremos as coisas muito depressa. Então, a ideia de a gente saber quem é o nosso Deus vai nos ajudar a também começar a ter a ideia de descansar. Davi sabia quem era o seu Deus. Davi sabia o tamanho do seu Deus. O tamanho do nosso Deus não é o que nós vemos, não é, como ele diz: quando eu contemplo os teus céus, obra das tuas mãos, as estrelas. Mas você fica pensando: que Deus tão grande é esse que faz tudo isso e como é que ele fez? E a gente começa a se perguntar, e algumas pessoas chegam a enlouquecer por não entender como é que as coisas se fizeram, ou se criaram, ou foram feitas, porque elas começam a colocar a sua fé e a sua confiança em um Deus que, por se mostrar tão grande, pode lhe dar essa certeza de descanso. Mas essa noite eu quero trazer a ideia de um Deus que, apesar da sua grandeza,
apesar do seu poder, Ele não quer que nós apenas olhemos para o tamanho da obra, mas para o Deus que a fez. Nós costumamos colocar a nossa fé naquilo que parece ser mais forte. Quando eu vim para cá, para Portugal, uma dúvida minha era: que time eu vou torcer aqui em Portugal? E aí eu comecei a perguntar um ao outro, e eu olhava o elenco do Benfica, olhava do Porto, olhava do Guimarães, do Braga, e eu disse: eu quero um que não vá fazer vergonha feito o meu Sport lá no Recife. Eu quero um forte, um que vá... E até agora eu não escolhi ainda. Mas a gente tem a ideia de que a gente vai em busca de algo que parece ser forte, parece que vai nos dar esse descanso, porque nós estamos apenas olhando e querendo acreditar e ter fé no que nós vemos. Nós queremos acreditar no mais forte, queremos acreditar no mais provável. E Deus está dizendo aos nossos corações: apesar da minha grandeza, apesar desse mundo que eu criei, do cosmos, você precisa crer em mim. Essa é a primeira questão que o salmista coloca nesse salmo, é que ele exalta Deus, ele exalta o Senhor. Mas não fica só aí, porque ele também vai colocar essa ideia e essa dúvida de quem somos nós. Porque Davi começa a nos falar de quem é Deus, e ele vai dizer quem é Deus. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico Tu és em toda a terra, e começa a dizer o que Deus fez. Mas Davi vai, em seguida, começar a dizer quem era ele. Quem somos nós? E ele diz: Tu nos fizeste pequeninos, e nos fizeste um pouco menor do que os seres celestiais. Certa vez eu estava vendo uma reportagem fazendo uma comparação do tamanho do universo para o nosso tamanho. Nós somos um grãozinho de areia perto desse universo. Sabe, um nada, um sopro. Sabe o que é isso tudo que aconteceu com a humanidade esses dois últimos anos, com o Covid? O ar faltou às pessoas e as pessoas morreram. As pessoas deixaram de existir. E você começa a pensar: quem somos nós perante esse Deus tão grande? Ele diz: Tu fizeste um pouco menor. É importante nessa ideia de descansar, entender quem é Deus, o seu poderio, mas quem é o Senhor, quem é Deus do universo, esse Deus que não quer que apenas olhamos para o que Ele tem, mas para o que Ele é. Entender quem somos nós perto desse senhorio do Senhor, desse poder de Deus. Quem somos nós? Quem é você? Você já parou em frente ao espelho e olhou? Eu sei que você se acha bonito, mas você já parou um tempo e se perguntou: quem sou eu? Por que é que eu estou aqui? Não é aquela pergunta: por que é que eu nasci? Por que é que Deus me trouxe até aqui? Por que Ele me permitiu passar por essa pandemia? Tantos foram e eu fiquei. E eu fiz essa pergunta a Deus muitas vezes, quando eu via muita gente indo embora, e eu dizia: Senhor, por que fulano? E não eu. Mas é interessante entendermos quem somos nós. E eu gosto dos salmos, porque os salmos vai nos dar essa ideia de que você entenda quem é Deus e quem somos nós, porque Davi, ele tinha isso no seu entendimento muito claro. Se você pegar o Salmo 90, você vai ver Davi falando sobre a falibilidade humana.
Quando ele vai dizer, Senhor, tu tens sido o nosso refúgio, de geração em geração. Antes de os montes se formassem, tu és Deus de eternidade a eternidade. Tu reduz o homem ao pó e diz, tornai filho dos homens, porque 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi, e como a vigília da noite. E ele diz, tu os arrasta na corrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada, e de madrugada viceja e morre. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbado. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, e sobre a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos, pois todos os nossos dias se passam como um breve pensamento. Todos os nossos anos de adversidade. Uns chegam a 80, outros a 70, e o melhor dele é canseira e enfado. Pois tudo passa rapidamente e nós voamos. E ele diz, quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera segundo o temor que te é devido? E ele diz algo que eu gosto muito nesse salmo, que é o verso 12, se eu não me engano, ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. E ele vai terminar o salmo dizendo, volta-te, Senhor, até quando? Tem compaixão dos teus servos. Sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilos e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos, por quanto tempo nos tens afligido, por quanto tempo suportamos as adversidades. E ele diz, aos teus servos apareçam as tuas obras, e aos teus filhos a tua glória. Seja sobre nós as obras das tuas mãos. Sim, confirma sobre nós as obras da vossa mão. Salmo de Davi. É interessante e importante sabermos quem somos nós. Somos um sopro. Somos um ar. Ruar. E em terceiro, meus irmãos, nós precisamos entender como o Criador, tão poderoso, Ele nos vê. Como esse ser do Salmo 8, tão grande, Ele se importa conosco. Ele olha para você e olha para mim e se importa com cada um de nós. Como eu disse no início desta mensagem, como é difícil falar em descansar, porque nós vivemos em dias em que nós perdemos a esperança de parar e de pensar, será que existe alguém que vai chegar para o meu coração e colocar a mão no meu ombro e dizer assim, irmão, descansa, para um pouco, confia. Tem sido muito difícil. O que tem acontecido é as tapas nas costas, dizer, olha, vai, porque o mundo é isso mesmo, se tu parar, o carro vem, te pega, e passamos a ser esses atletas que se desviam dos obstáculos, dos carros que querem passar e nos devorar vivos. E como é que a gente pode pensar que um ser tão grande como Deus tem uma palavra, tem um momento, chega para nós tão pequenos, tão efêmeros, e nos ama e cuida de nós como se apenas existisse nós mesmos. Como entender isso? Eu fui buscar na Bíblia textos em que o Senhor fala aos nossos corações e são verdades, porque nós que somos cristãos, nós acreditamos que a palavra de Deus é a nossa fé prática.
e é a palavra de Deus. Eu acredito em tudo que a Bíblia diz. Quando a Bíblia diz que não cai uma folha da árvore se Deus não permitir. Quando a Bíblia diz que Ele nos ama como se não existíssemos nós mesmos. Quando a Bíblia diz que Jesus... Desculpa. Quando a Bíblia diz que Jesus morreu na cruz para nos salvar. Quando a Bíblia diz que Ele deixou as 99 e foi buscar aquela que se perdeu. Quando a Bíblia vai dizer, lá no Sermão do Monte, Jesus senta com os discípulos e vai dizer, olha para os lírios do campo, olha para as aves, eles não plantam, não semeiam, e contudo nem Salomão, com tanta riqueza, se vestiu igual, quanto mais vocês. E eu olho para essa palavra e cria em mim uma confusão na minha mente do que eu estou vivendo, dos nossos dias, dos nossos momentos, e a gente para e se pergunta a Deus mesmo, Senhor, será que é isso mesmo? Será que Tu olha para cada um de nós como Tu olha para o lírio, para as aves? Esse amor é verdade? Eu posso descansar em Ti? Eu posso parar um pouco e saber que existe um Deus que apesar da sua grandeza, apesar da sua magnitude, Ele olha para a minha vida, eu aqui na minha morada lá, Rua 1º de Maio, número 20, código postal 4815-206, na minha varandinha lá sentado. Será que Deus olha para mim ali? Será que Deus olha para você no seu íntimo da sua casa? Obrigado, irmão. Será que Ele está olhando para a sua vida, para você? Depois de você fazer essa reflexão do tamanho do Deus que você vê, porque é olhar para o universo e é impossível não ver Deus. Eu não consigo conceber a ideia de nenhuma teoria que foi criada, a não ser que um ser criou, e esse ser é Deus. E depois de você olhar para você e dizer realmente, eu sou um sopro, eu sou um grão de areia, eu sou alguém que estou em pé aqui, daqui a pouco eu não sei o que vai acontecer comigo, porque isso é a mais prova da nossa infalibilidade. Alguém uma vez perguntou a mim, por que é que você diz que nós somos tão infalíveis? Eu disse, porque nós somos incapazes de saber o que vai acontecer quando colocarmos o pé naquela porta para fora. Se eu perguntar, alguém sabe aqui? Eu sei que todos nós não sabemos. Mas a ideia de que esse Deus diz aos nossos corações, descansa porque eu estou cuidando da tua causa. Descansa porque eu sou o advogado. Aquele advogado que o apóstolo João lá na sua carta diz que ele é o nosso advogado. Ele é o nosso Paráclitos. Ele é quem vai defender a nossa causa, é Ele que está olhando para a nossa vida, é Ele que sabe o que nós precisamos. E Ele vai dizer às pessoas, quanto mais vocês que são filhos do Pai. E essa palavra já me trouxe tanta confusão e momentos que eu voltava para ela e dizia, Senhor, onde é que está esse cuidado teu? Deus, onde é que está essa tua mão? Como descansar se nós não conseguimos ver esse cuidado teu de uma forma real? Como entender esse Deus tão grande, se importar comigo como se só existisse eu? Como descansar quando nós temos uma doença? Quando descansar quando nós temos um desemprego? Quando descansar quando nós temos um familiar distante que está passando dificuldade? Como descansar quando vemos a nossa volta nada ter solução? Como perceber Deus nesses momentos?
A resposta é, meus irmãos, se nós não tivermos a ideia de quem é Deus, que não é apenas o construtor dessa estrutura toda, que é um Deus, que a sua essência é amor. Se nós não sabermos quem somos nós, na mão desse Deus, somos apenas um sopro. Se não existisse esse sopro, nós éramos igual bonecos infláveis, sem ar, sem vida. E que esse Deus tem um amor por nós, que nós não entendemos, nós não entenderemos o que é descansar no Senhor. E por fim, o que eu preciso fazer para descansar em Deus? Eu fiz essa pergunta a mim. O que é que eu preciso fazer para descansar no Senhor? Eu queria contar a vocês um pequeno testemunho. Nós chegamos cá no ano de 2021, setembro de 2021. E fomos trabalhar na restauração, né? Berg sabe, alguns irmãos sabem. E eu comecei a orar, pedir a Deus, que Deus me mostrasse um trabalho, que eu pudesse ir ao templo, levar minhas filhas. E não era apenas por ir ao templo, porque ir à igreja não salva ninguém. O que salva é quem nós estamos indo celebrar. Mas eu queria que as minhas filhas tivessem essa oportunidade de ir ao templo, de ver gente como elas, que estão tentando no caminho se manter de pé e com fé. E eu passei a orar ao Senhor, e nada de acontecer, nada. E eu dizia: Deus, Tu não queres mais que nós sirvamos a Ti, que vamos para a igreja? E comecei a orar e nada acontecia, e procurava emprego num lado, procurava no outro, pedia emprego aos amigos, e pedia oração. Isso passou, irmãos, vai fazer 2 anos, mês que vem. 2 anos, sem congregar em igreja nenhuma. A minha fé abalou? Não. Porque eu sei em quem eu tenho crido. E sei que Ele é poderoso para fazer muito mais daquilo que nós pedimos e pensamos. E eu não entendia o que Deus estava querendo fazer. Porque descansar em Deus não é fácil. Esperar em Deus não é fácil. Quando você vê as coisas materiais, carnais acontecerem, você começa a olhar e questionar se esse Deus existe, o que é que esse Deus está querendo. Mas a verdade é que esse Deus trabalha da forma que nós não entendemos. Deus faz as coisas da forma como nós não vemos. E o tempo todo Deus trabalhando para que esse momento pudesse chegar. E chegou um momento da minha vida que eu conversei com uma pessoa e ela disse assim: calma, descansa, porque Deus vai agir. E eu fiz, acho que eu conversei até com o Cláudio, numa das nossas conversas lá em Vizela, no parque. Eu disse: sabe o que é que eu fiz? Peguei o volante do meu carro e disse assim: Senhor, está aqui o volante da minha vida. Conduz para onde Tu quiseres. Soltei o volante. E disse: se Tu quiseres que eu
congregue em algum lugar, que eu sirva em algum lugar, se tu queres que eu faça da minha casa esta igreja. E quando eu passei a fazer isso, as coisas começaram a acontecer. Eu disse, pronto, larguei, agora é contigo. Eu vou para onde quiseres que eu vá. Não vou mais orar pedindo emprego, não vou mais te orar pedindo nada. Apenas faz a tua vontade. Irmãos, as coisas foram acontecendo de forma sobrenatural. Não só eu, como minha esposa saiu do emprego que ela estava, já vai começar agora em outro. E interessante que foi tudo no mesmo tempo. Ela ia para uma entrevista, eu ia para outra. O dia dela começar era o mesmo. E as miúdas foram se encaixando na escola e na creche. E hoje eu paro e digo, meu Deus, como nós somos pequenos, como nós somos falhos, como nós somos efêmeros, quando nós não acreditamos na palavra de Deus, quando Ele diz assim, deixa que eu estou trabalhando por vós, deixa que eu estou cuidando de vocês. Isso aqui não é meras letras, nem meras palavras, é a palavra de Deus. E se nós não acreditarmos nisto aqui, nós não acreditarmos quem é Deus, nós nunca descansaremos. É capaz de irmos à sepultura, e na sepultura começarmos a nos mover, a nos mexer ali dentro daquele caixão de tão nervoso, de tão agitado que nós somos e nós estamos. Mas quando eu trago esta palavra, não queria confundir as nossas mentes em descansar, parar, estagnar, não. É diferente, porque a palavra de Deus, ela diz descansa, porém avança. Quando ele pega o povo, saiu do Egito, no deserto, o Senhor cuidou de cada detalhe, mas o povo não parava, caminhava. Ao contrário, eles fizeram muitas asneiras. E por isso o tempo foi retardando. Sabe por quê? Porque não confiaram em Deus. Deus manda codornizes do céu, Deus abre o mar, Deus faz água da rocha sair, Deus faz tudo e mesmo assim o povo ainda de coração duro e voltava e dizia, era melhor ter morrido lá no Egito do que aqui no deserto. E eu fico pensando, meu Deus, quantos de nós estamos assim? Não aprendemos a descansar em Deus. A comida está faltando, a gente se desespera. O dinheiro encurtou, a gente se desespera. A doença chegou, a gente se desespera. E Deus está a ensinar as nossas vidas. Eu estou cuidando de vocês. Eu estou tratando cada detalhe de vocês, da vida de vocês. E Deus tem feito isso milagrosamente na vida de muitos de nós. Sabe qual é a parte que eu mais gosto? É na Bíblia, quando diz que até dormindo Deus cuida do nosso sono. Irmãos, é uma tarefa fácil? Não. Não é fácil descansar em Deus. Mas não é porque a dificuldade está nele, é porque a falha e a dificuldade está em nós. Lançando sobre ele toda a nossa ansiedade, ele tem cuidado de nós. Descansemos em Deus. Essa tarde eu recebi uma notícia muito triste. Eu estava pensando nesta mensagem e fiquei a pensar justamente sobre isso. Uma colega nossa do antigo trabalho, ela tinha um sobrinho, o rapaz tem 20 e poucos anos,
22 anos, e está com um cancro na cabeça, e os médicos não deram muito tempo de vida. E ele está fazendo tratamento e estão. E a mãe e o pai, desesperados. Tão desesperados que não conseguiam nem dar o medicamento a ele. Quem estava dando os medicamentos era a família, porque o pai e a mãe não conseguiam nem dar. Toda vez que ia levar uma medicação a ele, chorava e tremia. E os tios passaram a dar o medicamento do tratamento, fizeram uma escala, porque o pai e a mãe não conseguiam dar o medicamento a esse rapaz. E o que é que acontece? Essa semana, eu acho que vocês viram, eu não cheguei a ver, disse que deu na CM um acidente em Braga. O pai e a mãe estavam levando ele para uma consulta, na volta sofre um acidente. O filho, não acontece nada, fica dentro do carro, na ferragem. O pai também. A mãe sai do carro, vê aquela cena, tem um ataque cardíaco e morre. Não morreu do acidente. Morreu do ataque cardíaco. E eu estava pensando, o que é a nossa vida? Certa vez eu disse à tia dele, olha, a vida do teu sobrinho está nas mãos de Deus. Ele é o autor da vida. E eu queria terminar esta mensagem dizendo, a tua vida está nas mãos de Deus. Mas quem é Deus para você? Quem é Deus para você? Descansa no Senhor. Eu queria cantar uma canção com vocês, uma canção que, quando eu penso em descansar, eu fico cantarolando essa música na minha mente. E queria que você pudesse, nesse momento, baixar a tua cabeça e refletir nessas palavras, refletir nesse salmo, no Salmo 8. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico é o teu nome em toda a terra. Se você souber, pode cantar junto. Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente um seria muito para ti. O Senhor falando. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Todo o trabalho, meu Deus. E o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando, enfim, tiveres que tomar decisão. Entregas tudo a mim, confia de todo o coração. Aleluia. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho.
e o teu trabalho é descansar em mim. Senhor Deus, que essa noite, Pai, nós possamos entregar nossas vidas nas tuas mãos, entregar as nossas inquietações, entregar os nossos problemas, ó Pai, e deixar que tu vais resolver, Pai, porque se tu fizeste esse mundo, Deus, que o homem não consegue entender, quanto mais a nossa vida, Pai. Senhor, toma as nossas vidas nas tuas mãos e nos faz descansar, porque tu estás trabalhando em nosso favor, Deus. Nos ajuda a compreender, Pai, que nós somos criaturas tuas e precisamos confiar no nosso Criador. Em nome do teu Filho Jesus, Deus, eu te peço por pessoas que talvez estejam aqui, ou pessoas que estejam assistindo a este culto online, Pai, que tenha situações, que tenha causas na sua vida, que estejam precisando desta certeza que tu estás do seu lado, que tu estás segurando a sua mão, que tu estás resolvendo, Pai, da melhor forma possível, porque a tua vontade é boa, perfeita e agradável, Deus. Senhor, que neste momento tu possa estar dando a ela a certeza de que a vida delas estão nas tuas mãos, ó Deus. Ó Pai, obrigado, porque mais uma vez tu falaste ao meu coração, e tenho certeza que tu falaste ao coração de muita gente, Deus. Senhor, obrigado por esta certeza. Em nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe.